Olá, sou o Ângelo Sastre, estamos aqui mais um encontro para falar um pouquinho sobre a gestão de projetos em mídias digitais. No nosso encontro anterior, nós estávamos falando a respeito da importância do plano de negócio, aonde, entre outras coisas, nós observamos, nós estamos refletindo a importância do plano de negócio para que seja possível eu estar organizando as ideias do meu negócio, como também vendendo essa ideia ou concretizando esse meu planejamento para transformar a minha ideia em um negócio real, em conseguir expor para as pessoas, expor para os meus associados, para os meus parceiros, para os meus investidores, o que de fato eu quero concretizar a partir daquela minha proposta e qual que é a viabilidade disso estar acontecendo. Um segundo passo a se pensar é em criar o meu plano de marketing. O que vem a ser essa criação, esse desenvolvimento, a elaboração desse plano de marketing? Ou seja, eu tenho que pensar em todos os processos necessários ou nesse sistema de processos que vão de alguma forma contribuir, ou vão demonstrar como que eu pretendo estar atraindo o meu público-alvo e mais do que isso, como que eu vou estar comercializando, ou criando um fluxo de comercialização para os produtos ou serviços do qual eu pretendo estar disponibilizando ou oferecendo para esse mercado. Então, quando eu penso em plano de marketing, é importante a gente voltar àquele conceito bastante básico de que o marketing não se refere somente à propaganda. A propaganda ela faz parte do mix do marketing, tá? Ou seja, é uma das atribuições, é uma das tarefas que eu utilizo por meio do marketing. Mas o marketing é algo muito mais amplo, mais complexo do que somente a publicidade e propaganda. Eu penso no marketing num processo que vai desde a concepção desse produto, ou seja, dessa minha ideia básica, da forma com que eu vou estar produzindo ou processando e desenvolvendo esse produto ou esse serviço. Isso vai me incluir, entre outras coisas, eventuais fornecedores, eventuais prestadores de serviço que vão me trazer insumos ou vão me trazer uma participação nessa produção para que aquilo seja desenvolvido da forma adequada que atinja a proposta original. Eu vou estar pensando em canais de distribuição, ou seja, os pontos de venda, os pontos de comercialização, já que isso também vai afetar no conceito de imagem do meu produto, vai afetar no conceito de alcance de públicos específicos, de posicionamento da minha marca em relação a isso. Então, por exemplo, se eu vou vender para um público de um perfil mais popular, eu vou evitar vender isso em lojas de shopping center, por exemplo, mas em lojas de rua. Se de repente eu não quero estar atingindo um público só numa única região, uma proposta de se fazer uma venda online por um canal digital é muito mais vantajoso do que manter várias lojas, vários pontos físicos fazendo isso. Se eu vou ter um ponto próprio ou se eu vou estar tendo revendedores do meu processo. A partir daí, a logística de entrega, de reposição, já que meu posicionamento também consta na situação de estar sempre presente, sempre atendendo a demanda existente ou a demanda criada a partir daí. A parte de comunicação com meus clientes, meu público em potencial, que aí sim entra a promoção, aí vai entrar a parte de publicidade, a parte de campanhas, E também essa parte de relacionamento no pós-venda, ou seja, o suporte necessário que eu preciso dar para esses meus clientes. Então, dentro desse meu plano de marketing, eu vou contemplar tudo isso sempre visando as melhores estratégias que eu possa atingir a esse público e, obviamente, criar um conceito de diferencial em relação aos meus eventuais concorrentes, para que eu possa representar a melhor solução, eu possa representar na cabeça do meu cliente a proposta mais adequada para o consumo dele. Como que eu vou criar então, ou como que eu posso definir o que eu tenho a considerar um bom plano de negócios? A primeira coisa é pensar qual que é o meu propósito, tá? Ou seja, o que eu quero ser, qual que é a posição que eu busco alcançar dentro desse universo, qual que é a posição que eu quero estabelecer dentro desse mercado. Eu quero ser uma empresa regional, eu quero ser uma empresa com muita credibilidade,
eu quero ser uma empresa com muita lucratividade. O que eu pretendo? Por exemplo, vamos pensar numa loja de R$ 1,99. Qual que é o propósito de uma loja de R$ 1,99? É vender o maior volume de peças ou de produtos possíveis para uma população ou para um público extremamente popular. Por isso que ele é baixo. Então eu tenho que ter um propósito de vender em volume, muita massa, vender volume gigantescos, grandes quantidades. Obviamente que o meu perfil de público não vai ser aquele que valoriza, por exemplo, questões de exclusividade ou de status sociais. Vou estar trabalhando com um público que vai ter como valor, vai estar privilegiando produtos a um preço mais acessível, independente da sua qualidade ou da sua referência de marca, coisas assim. Um segundo propósito, quais que são os produtos ou serviços que eu estou disponibilizando? Aqui falar em qualidade, em circunstâncias de maior eficiência, isso é básico. Todo produto ou serviço tem que buscar ser o mais eficiente e com a qualidade possível. Eu tenho que pensar em produtos ou em serviços que tenham diferenciais, que tenham condições de atender a uma demanda, a uma necessidade de uma forma superior ao meu concorrente e mais do que isso, de uma forma que vai gerar um nível de satisfação acima daquele estabelecido ou previsto essencialmente pelo público que eu quero estar atingindo. Então, eu sempre vou criar ou vou desenvolver produtos ou serviços que estejam em patamares diferentes do que já existem ou que possam proporcionar essa percepção do meu cliente de que seja mais vantajoso do que o meu concorrente. Então, por exemplo, quando nós pensamos em produtos como, por exemplo, uma linha de cafés gourmets, se eu for pensar naquele café do coador tradicional, por mais que seja esse pó refinado, seja um pó bacana, um blend de cafés de melhor qualidade, eu tenho a questão do preparo. Então, se a pessoa não souber preparar adequadamente esse café, obviamente que toda essa qualidade do grão ou da moagem, da torrefação, não vai fazer muita diferença, porque teve a interferência no seu preparo. Agora, se eu penso num café gourmet, por meio de uma cápsula, ou seja, que a distância eu consigo controlar, que aquele preparo vai ser adequado, porque tem um sistema que vai conseguir produzir esse café de uma maneira que eu mantenha as qualidades de diferencial desse produto, isso vai ser uma chance de satisfação muito maior. Então, a linha de cafés gourmets eu passo a comercializar por meio, por exemplo, de cápsulas e de maquininhas específicas, onde a cápsula é uma dose e não tem uma interferência externa que possa prejudicar no resultado final em termos de qualidade. Tá? Isso é quando a gente começa a pensar em produtos ou em serviços. Pensar no modelo de negócio, ou seja, como que eu vou me rentabilizar com esse meu negócio. É muito comum, principalmente em mídias digitais, as pessoas assim, nossa, mas ninguém quer pagar por nada na internet, ninguém quer investir dinheiro, o público não quer disponibilizar receita para acessar conteúdos ou coisas do tipo. Isso é uma ideia um tanto quanto limitada por não conhecer o mecanismo de como que funciona a área das novas tecnologias. Na internet, mesmo o público não disponibilizando nenhuma receita para acessar um conteúdo, um site, uma coisa assim, isso não é de graça. De alguma forma, quem está produzindo consegue reverter ou consegue conquistar uma receita por isso. Por exemplo, é o caso mais clássico, vídeos do YouTube. Ninguém paga para assistir vídeos no YouTube, mas aqueles vídeos que são mais assistidos, têm milhares de acessos, milhares de views, isso são monetizados, ou seja, o autor ganha um valor que o Facebook ou que o YouTube paga para ele, para esse produtor que postou aquele vídeo. De que forma? Ele começa a associar informações de comportamento, ele começa a inserir peças publicitárias no intervalo desse vídeo ou na introdução desse vídeo, que isso também é comercializado. Isso causa mais relevância para o canal, ele atinge públicos diferentes. Tudo isso é transformado em cifras, em receita. Então, para entender o modelo de negócio, eu tenho que entender qual que é o cenário do qual eu estou me comprometendo, com o qual eu estou me envolvendo, conhecer as suas particularidades, a sua dinâmica, para a partir daí, então, começar a entender como que eu posso também ter uma rentabilidade que vá sustentar o meu negócio
e em qual período que eu vou conseguir ter essa rentabilidade suficiente para manter essa minha estrutura. Então, por isso, quando eu negócio, também é importante eu ter esse conhecimento de cenários ou de particularidades que envolvem o que eu estou mexendo. E, principalmente, conhecer qual que é o ambiente de mercado do meu negócio, ou seja, quem são os meus concorrentes, quais são as oportunidades que surgem, como que os meus concorrentes costumam se manifestar, costumam se comportar, costumam reagir, né, diante dessa busca pelo público, diante da entrega dos seus produtos, se eles são muito agressivos, se eles são mais conservadores, se é um mercado onde eu tenho uma mobilidade muito fácil, se é um mercado onde eu tenho um perfil de público mais fiel ou se é um público mais volátil, eu entender como que eu posso me adaptar a novas realidades, qual que é o alcance que eu posso ter disso de fato, ou seja, como que eu vou conseguir sobreviver ou me lidar com essas particularidades que vão estar envolvendo nesse ambiente e aí pensando principalmente em situações que vão estar envolvendo, entre outras coisas, possíveis ameaças que eu posso me antecipar, prevendo que se acontecer, como que eu vou me resolver elas, como também possíveis oportunidades, que é da onde eu vou estar explorando algo que meus concorrentes não observam de uma forma tão prática ou de uma forma tão viável e que eu posso tirar proveito. Vamos pensar, por exemplo, num caso muito prático. É muito popular hoje, muito comum, aquelas máquinas de se fazer sandálias de borracha, né? Como a Ipanema, como a Havaianas. Se eu for pensar num posicionamento de mercado, uma mente de mercado de negócio, onde eu queira concorrer com a Ipanema ou com as Havaianas, é óbvio que o meu negócio vai ser fraco, vai ser absolutamente absurdo. Eu não tenho como concorrer com eles em termos de estrutura, de rede, de entrega, de parceiros, enfim, de potencial de negócio. Mas eu posso, de repente, desenvolver um mercado ou um nicho de mercado específico onde eu forneça, de repente, essas sandálias de uma forma customizada, por exemplo, para eventos, né, ou para negócios pontuais, como uma forma de promoção ou uma forma de brindes. Então, de repente, um casamento onde os noivos podem, né, printar, de repente, vai o rostinho dos noivos ou o nome deles ali, e na festa de casamento isso vai como um presente para as convidadas, que na hora de for dançar pode tirar o sapato alto e ficar com uma sandália mais rasteira, ou de repente comercializar para uma academia, né, que tem a natação, as pessoas vão nadar, então vão ter que dar essas sandálias de borracha, e aí a academia usa aquilo como um brinde para umas novas contratações ou novas matrículas. E ali, nesse contexto, eu sou muito mais forte do que a Havaiana ou do que a Ipanema, que não tem como atingir esse nicho de mercado. Então, quando eu penso em ambientes de mercado, em concorrência, em oportunidades, eu estou pensando nisso. Assim como pensar assim, eu vou desenvolver essa estratégia, óbvio que as pessoas vão estar me copiando, alguém vai querer concorrer nesse mesmo mercado, porque vai ver que isso é viável, que isso é lucrativo e vai querer conquistar isso também. Caso aconteça isso, quais são outros mercados que eu posso estar fazendo ou de que maneira que eu posso ser mais eficiente em termos de entrega, em termos de qualidade, em termos de preço, de mudança, né, de ampliar a minha carteira de clientes ou de pontos onde eu possa inserir essa estratégia de incorporar essa sandália como brinde, essa personalização como um diferencial. A partir daí, eu tenho que pensar qual que é o meu público-alvo. Ou seja, eu tenho consumidores, eu tenho uma parcela de clientes capazes ou suficientes para manter o meu negócio em atividade, para sustentar esse meu negócio, aonde que eles estão, como que eu consigo acessar eles e, mais do que isso, como que eu consigo atrair eles para o meu negócio. Isso tudo vai estar onde? No meu plano de marketing. Então, ou seja, a partir desses conceitos básicos, iniciais, de conhecer a estrutura do meu negócio, de conhecer o mercado, é onde eu vou pensar nas minhas estratégias. Ou seja, o meu plano de marketing vai ser a minha estratégia. É aqui que eu passo a trabalhar de forma mais estratégica ou desenvolver as ações da minha estratégia. Tá? Porque daí eu começo a pensar que as estratégias vão envolver o quê? Ações. Para envolver essas ações,
eu tenho que pensar em como que eu consigo tirar proveito do que eu tenho acesso, ou de quem está ao meu redor, ou de quem compõe minha equipe, ou como formar equipes capazes de atingir a essa minha necessidade estratégica, ou esse planejamento que eu criei. Por isso, eu tenho que pensar que nas experiências, né, e pensar nas habilidades, ou dos meus sócios, ou da minha equipe, de que forma que cada um pode contribuir, ou como que eu posso associar isso para conseguir resolver isso, para conseguir apresentar essa solução. Um exemplo bem clássico disso foi o Steve Jobs da Apple. O Steve Jobs ele sempre teve ideias muito inovadoras, ideias muito marcantes, mas tecnicamente ele não tinha capacidade ou habilidade de desenvolvimento dessas ideias. O que ele fez? Ele pegou pessoas que tinham esse conhecimento, reuniu elas no mesmo ambiente para colocarem em prática ou para desenvolverem aquelas ideias criativas das quais ele possuía. Então, ou seja, ele tinha o embrião, ele tinha a percepção de um produto diferenciado, mas não tinha como materializar isso. Então, ele buscava uma equipe ou pessoas com habilidades e com técnicas e experiências capazes de materializar aquilo que ele fazia, e aí ele começa então a criar esse império que hoje é a Apple, ou ainda, uma situação mais marcante, quando ele cria a DreamWorks, que é aquela empresa que faz as animações de filme, como Procurando Nemo, Toy Story, os filmes da Disney que a gente conhece aí, né, a Pixar, e ele começa a criar, ou revolucionar essa forma também de estar se fazendo animações para o cinema, tá? Ou seja, necessariamente eu não preciso ter a capacidade, ou conhecimento ou experiência, desde que eu saiba gerir pessoas e aglutinar isso a favor do meu projeto. E pensar, isso é essencial, nas projeções financeiras, tanto de entrada quanto de saída. O meu equilíbrio financeiro, a vida saudável de finanças da minha empresa é essencial para a manutenção do meu negócio. E o meu plano de negócios, ele vai incorporar isso de que maneira? Eu vou criar todo o meu fluxo de caixa por um longo período, onde eu vou conseguir compreender, ter uma visualização, uma projeção dos períodos que eu vou ter maior entrada, períodos que podem ter uma entrada menor, aonde eu vou precisar ter um fundo para suprir isso e nunca pensar ou ter a ilusão de que eu vou ter uma rentabilidade equilibrada. Vai ocorrer oscilações, isso é natural, me antecipar a essas oscilações é o que vai me ajudar a ter uma gestão mais eficiente em relação ao meu plano de negócio, tá? E, obviamente, pensar em quanto tempo que eu vou precisar para ter essa minha rentabilidade ou esse retorno do meu investimento. Porque um erro muito comum também é achar que o meu rendimento vai ser imediato. Isso leva um tempo de maturação. Eu vou precisar de um tempo para conseguir construir essa realidade ou estruturar esse meu negócio. Eu vou ter muito reinvestimento dentro do meu negócio, vai ter que fazer alguns ajustes, algumas projeções podem ficar abaixo do que eu esperava, então eu tenho que reajustar novamente, mas eu tenho que ter uma ideia para não criar uma ansiedade que possa prejudicar o meu negócio, também ter uma previsibilidade bastante realista de quanto tempo que eu ter essa rentabilidade novamente. Um segundo passo para o meu plano de negócio é avaliar a ideia do meu negócio, né? Então, primeiramente é começar a questionar. A minha ideia pode se transformar em algo de sucesso? De que forma que eu posso fazer isso, né? Existe alguma oportunidade nesse mercado que eu consiga oferecer de uma forma, ou que eu desejo oferecer de uma forma para dar construindo esse meu diferencial e principalmente como que a minha concorrência, né, vai se comportar ou quem de fato são os meus concorrentes nesse meu negócio. A partir daí, eu começo a pensar assim, quem que eu posso buscar ou qual ajuda que eu preciso para que eu consiga utilizar experiências anteriores, algum know-how, algum apoio financeiro, algum apoio técnico que possam facilitar o meu negócio. Não tenha medo de pedir ajuda em projetos, qualquer ação, visão externa é muito positiva para a gente fugir de possíveis armadilhas, tá? E principalmente eu começar a buscar os requisitos que vão estar se alinhando ou que vão estar sendo compatíveis com as minhas necessidades, tanto de força quanto necessidade de estrutura ou de tempo ou de volume
que vão ser exigidas por esse meu negócio. Para começar a escrever esse meu plano de negócio, o primeiro passo que eu tenho que começar a pensar é em quais que vão ser as minhas fontes de recursos e de investimentos. Ou seja, eu tenho capital suficiente para isso, eu tenho que buscar parceiros, eu tenho que buscar a linha de financiamento, qual que é a forma estratégica que vai me solucionar a minha necessidade de uma forma mais efetiva, sem pôr em risco o meu projeto. E voltar novamente a examinar, a revisar e estar constantemente buscando inovar todo o processo do qual envolve esse meu plano de negócios. Pensar, por exemplo, quantos concorrentes tem, aonde que eles estão, quem são eles, me ajuda bastante. Como que eu posso fazer isso? De várias maneiras. Por pesquisas simples no Google, por pesquisas mais sofisticadas, por monitoramento, por uma visita em loco. Então, sabendo quais são meus pontos diretos e indiretos de concorrência, me ajuda também a me preparar de uma forma mais efetiva. E pensar ainda qual que é o público, ou qual que é a audiência, ou qual que é o volume de clientes que eu estou buscando, que eu pretendo estar atingindo, que hoje são contemplados pela minha concorrência, ou que hoje, de alguma forma, são atendidos pela minha concorrência. Por que é importante saber isso? Primeiro, aqui eu tento identificar quem são os meus concorrentes, ou seja, eu vou identificar com quem que eu estou lidando. Então eu vou tentar conhecer esse universo, vou buscar entender como que isso funciona, para que a partir dali eu saiba como lidar. E sabendo quem é o público que ele atende, ou porque eu quero atingir é atendido por eles, eu consigo perceber o que esse público tem acesso, ao que ele está acostumado e o que eu posso estar oferecendo de diferencial. Tá? E principalmente o que são clientes consolidados e o que são clientes em potencial. Quando eu falo em consolidados, são aqueles clientes já capitalizados, já fidelizados por eles ou que eu possa fidelizar. Os em potenciais são aqueles que oscilam ou aqueles que não têm o hábito de consumo desse material, desse serviço, desse produto, né, que eu estou oferecendo, mas que podem se adequar ali desde que tenham acesso ou tenham conhecimento que isso possa existir. Como que eu vou começar o meu negócio? Analisando a minha concorrência. Pensar, como que o meu projeto pode ser melhor ou pode ser diferente dos meus concorrentes? Óbvio que a gente sempre vai tentar procurar fazer o melhor. Esse melhor, ele pode ser mais qualidade, ele pode ser mais eficiência, ele pode ser uma identificação maior junto a esse meu consumidor. Mas principalmente eu tenho que buscar um diferencial. Porque de repente eu posso ter algo que seja financeiramente falando, um valor mais caro, né, ou um valor superior ao que o meu concorrente oferece, e que isso, no primeiro momento, pode parecer que seja uma desvantagem competitiva, mas se o meu cliente conseguir perceber essa diferença de qualidade, conseguir perceber que eu existo um potencial maior, onde o custo-benefício que eu ofereço é mais vantajoso, ele não vai se importar com pagar um pouco mais caro por isso. Então eu tenho que entender que esse meu diferencial vai ser justamente a forma que eu vou encontrar para atingir ou para alcançar aquele desejo do meu cliente ou aquela satisfação que no primeiro momento não é atingida pelo meu concorrente. É onde eu vou conseguir acolher esse cliente em potencial, esse consumidor em potencial, de uma forma muito mais eficaz do que a concorrência faz hoje. Pensar na diferença do meu projeto. Diferença do projeto não é a mesma coisa de diferença da concorrência. Diferença do projeto vai envolver a minha gestão, por exemplo, como que eu posso fazer uma gestão muito mais atraente, uma gestão mais moderna, uma gestão mais eficaz do que outros negócios, onde eu posso ser mais lucrativo, onde eu posso ser mais eficiente, onde eu possa criar um processo mais adequado ou que me dê mais vantagens competitivas que o meu concorrente. Então, por exemplo, na busca de parceiros, na busca de fornecedores, na forma de transformação
na matéria-prima num produto, na forma de ofertar um serviço, na forma de criar uma diversidade de produtos ou de pacotes de serviços que se enquadrem, né, ou que se ajustem melhor à realidade do meu cliente. Tudo isso, por exemplo, existe hoje algumas companhias de seguro feitas online, onde eu consigo, pelo celular, já faço a cotação, onde eu consigo pacotes de cobertura que eu julgo ser mais adequadas, onde eu mesmo tiro fotos de um veículo, por exemplo, para servir como relatório de vistoria para a seguradora, e a um custo muito mais baixo do que uma seguradora tradicional, que é onde me dá um pacote já fechado, a pessoa tem que ir lá fazer vistoria, ou eu tenho que levar a algum lugar para fazer isso, que vai me demorar mais tempo, né, vai me demandar um esforço maior. Isso é pensar num projeto diferente em relação ao meu concorrente. Pensar em quem são os clientes, patrocinadores ou anunciantes com quais o meu concorrente mantém essa relação ou mantém esses negócios. E pensar até que ponto que eu também preciso deles ou até que ponto que eu posso procurar uma carteira de clientes ou de fornecedores ou mesmo patrocinadores diferenciados, aonde eu possa também inseri-los nesse modelo de negócio, nesse mercado, ou até que ponto que eu possa utilizar eles como uma ferramenta estratégica para me diferenciar também do meu concorrente e aí dar uma outra vantagem, um outro aspecto para o meu consumidor final. Fora isso, fazer uma lista pensando em toda a concorrência, né, onde eu consiga criar essas respostas. Então, por exemplo, o que meu concorrente oferece e o que eu ofereço? O que meu concorrente consegue satisfazer o cliente e o que eu posso satisfazer esse cliente? Na onde que meu concorrente é mais eficiente, aonde que eu posso ser mais eficiente? Aonde meu concorrente ele é mais frágil, aonde que eu sou mais vulnerável, mais fragilizado? E aí eu começo então a criar cenários e a perceber qual que é a minha posição, ou qual que é a referência do meu projeto, do meu negócio em relação a esse cliente, tá? Então, todas as perguntas anteriores que a gente fez até agora, essas reflexões propostas até agora, é importante que eu conheça não só o meu cenário em relação a elas, ou seja, o que eu consigo produzir, o que eu consigo estar concretizando, o que eu consigo estar realizando, mas também começar a pensar como que o meu concorrente realiza isso, ou produz isso, ou desenvolve essas ações. Dessa forma, eu vou conseguir ter um cenário muito mais amplo, muito mais próximo e criar um plano de negócio muito mais eficiente e próximo da realidade do que se eu ficar trabalhando só com o campo da idealização, com o campo onde eu imagino, onde eu sugiro, onde eu acho que seja mais eficiente. Tá? É importante nós termos em mente que quando a gente fala de negócios, a gente não trabalha com achismos, né? A gente não é uma loteria. Eu estou pensando em situações possíveis ou hipotéticas, mas mensuráveis, capazes de serem realizadas e que sejam possíveis de serem concretizadas. Um bom plano de negócio, ele é muito realista. Eu não trabalho com crenças, eu trabalho com probabilidades. Então eu tenho que ter as informações necessárias para desenvolver estratégias que me permitam vislumbrar cenários onde eu vou considerar essas variáveis e dentro dessas variáveis eu consigo perceber, bom, se tudo acontecer certo, eu tenho esse resultado. Se der um desvio para o lado de cá, vai ser o resultado Y, então para evitar esse resultado Y eu tenho que ajustar dessa forma. Se for para o lado de lá e der uma outra diferença, eu já mudo de uma outra forma, vou fazendo outros ajustes de maneira que eu consiga redirecionar todo esse meu material, toda essa minha estratégia a acertar o prumo, né, ou acertar esse modelo de negócio que mais vai estar se enquadrando ou que mais vai dar possibilidade de atingir aos meus resultados e objetivos e principalmente em satisfazer o meu cliente diante de um diferencial da minha concorrência. Esse plano de negócio é o que vai dar diretriz para a manutenção, para o crescimento, para a maturação do meu projeto, em qualquer que seja.
a gente pode também tirar outras informações, ou aprofundar essas informações por meio das apostilas ou dos livros que estão disponíveis na nossa biblioteca, que você tem acesso na área do estudante dentro do nosso portal de estudos. Até a próxima aula e a gente se vê mais.